eu sou Regiane Bergamaschi, sou psicóloga, sou criadora do blog Minha Escolha Minha Vida e do treinamento Poder de Se Reinventar. Eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, que deixe seu like e que deixe sugestão de tema também que você gostaria de ouvir. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da vida adulta. No início do canal eu fiz uma série de vídeos falando sobre desenvolvimento humano. E lá eu abordei cada fase do desenvolvimento, né? A infância, a adolescência, a vida adulta. E esse vídeo da vida adulta é um dos mais vistos aqui no canal, um dos vídeos mais cotados que eu tenho aqui. Então por isso eu resolvi fazer mais uma série de vídeos sobre a vida adulta, só que mais detalhadamente, né? Então hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do pensamento, sobre a questão cognitiva na vida adulta. Começando pelo adulto jovem. O que é o adulto jovem? Então vamos delimitar. Quando que realmente começa a vida adulta? Né? A vida adulta legalmente ela começa aos 18 anos. Tá? Então dos 18 em diante nós somos considerados adultos. Entre 18 e 40 anos nós somos considerados, nós estamos na faixa chamada adulto jovem, tá? Então, entre 18 até os 40 anos somos considerados adultos jovens. Dentro disso tem uma subdivisão que é o jovem adulto, que é entre os 18 e por volta dos 30, mas é só uma questão de nomenclatura. Entre 18 e 40 é o adulto jovem. Quando nós estamos nessa faixa etária, entre os 18 e os 40, quando nós somos adultos jovens, a nossa saúde física, né, ela tende a ser sempre boa, né, a gente não tende a ter problemas de saúde, problemas graves, né, que eu me refiro. Também estou generalizando, claro que tem as exceções, lógico que sim, né, não estou falando que todas as pessoas estão, mas a tendência é que a maioria das pessoas esteja assim. Então, nós não temos problemas graves de saúde, nós estamos começando a construir uma carreira profissional, nós geralmente estamos estudando, né, estamos terminando os estudos, estamos nos preparando para esse mundo adulto, né, porque atualmente isso não acontece mais na adolescência, no final da adolescência. No final da adolescência, isso ainda é pouco, né? Não se tem muito esse preparo. Esse preparo ele realmente começa bem no início da vida adulta. Na questão cognitiva, né? O que é a nossa cognição? A nossa cognição ela é aquela parte mental que todos nós temos, que é a maneira como nós vamos responder, como nós vamos formular os pensamentos, a maneira como nós vamos desenvolver a nossa criatividade, a maneira como nós vamos desenvolver a nossa linguagem. Então, tudo isso a gente precisa da capacidade cognitiva para fazer tudo isso, para elaborar isso tudo dentro da gente, para que a gente consiga expressar. Então, cognitivamente, a nossa estruturação de pensamento, ela se encontra numa fase chamada pensamento pós-formal. Quem denominou, digamos assim, melhor dizendo, quem denominou, né, de pensamento pós-formal foram, né, as pesquisas neopiagetianas. Jean Piaget foi um grande teórico da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da aprendizagem, né, e os neopiagetianos, né, os estudiosos que continuaram a estudar, né, na linha de Piaget, denominaram de pensamento pós-formal. O que é o pensamento pós-formal, né? Que é o que nós nos encontramos hoje, o que os adultos se encontram, né? Melhor dizendo, quando que ele começa? Ele começa por volta dos 20 anos. O pensamento pós-formal, ele vai combinar a lógica, a emoção e a experiência que a gente tem, né, nas resoluções dos nossos problemas. Então ele vai combinar esses três elementos: lógica, emoção e experiência prévia, né, que eu tenho na resolução dos nossos problemas. Então, uma característica bem forte, bem acentuada desse pensamento, dessa estruturação de pensamento,
é a flexibilidade, né? Nós temos uma flexibilidade maior do que uma criança, por exemplo, do que um adolescente, né? Como assim uma flexibilidade maior? Por exemplo, se você disser para uma criança, sei lá, nós vamos sair às 3 horas da tarde. E de repente você está fazendo alguma coisa, está fazendo alguma tarefa e você não consegue sair às 3 horas. Você precisa sair às 3h05. Você vai atrasar 5 minutos na hora de sair. Né? E daí se essa criança ela já tem alguma noção de números, de ponteiro do relógio, né? Alguma noção, assim, ela vai te dizer assim, ó, já são 3 horas e a gente tem que sair. Aí você vai dizer, sim, mas a gente já vai, mais 5 minutinhos a gente já vai, porque eu ainda não terminei de fazer tal coisa. Aí ela vai te dizer assim, tá, mas você me disse que a gente ia sair às 3 horas, sabe? Então, assim, essa rigidez de pensamento, né, que ela é típica da criança, porque a criança é literal. Se você disse 3 horas, às 3 horas, não é 3h05, não é 3h10, né? Então, assim, a gente vai aprendendo que nem sempre a gente vai conseguir, que às vezes vai ter motivos que justifiquem, né, que não deu para ser daquele jeito exatamente como a gente planejou, que a gente vai ter que muitas vezes dar alguma adaptada em algumas situações, né, porque a criança é literal, o adolescente também tende a ser literal. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, a partir da nossa experiência, né, que as coisas não são assim tão literais, que às vezes a gente precisa se adaptar. Isso é só um exemplo, né? Esse exemplo das 3 horas é só um exemplo, né? Aí você adapta para sua vida. O pensamento, né? Então, assim, para a gente entender, o pensamento, eu sempre digo para os meus alunos, o pensamento ele evolui da rigidez para a plasticidade. Então, quanto mais imaturo for o pensamento, quanto mais imaturo for o sujeito, mais rígido é o seu pensamento, né? A sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. Então, o adulto, mais ou menos a partir dos 20 anos, né, por volta de 20 anos, ele vai começando a desenvolver esse pensamento pós-formal, que uma característica bem acentuada é a flexibilidade. Além da flexibilidade, a tolerância à contradição, né, também é algo assim que é bem forte, que a gente aprende a lidar muitas vezes com as questões mais contraditórias, né? Então esse é um ponto bem importante da vida adulta jovem, né, que é o pensamento, a parte cognitiva, né, que a gente muitas vezes não tem muito bem essa compreensão, né, de como que acontece isso, né, como que antes eu pensava assim e agora eu penso desse jeito, né, o que que acontece nesse caminho que faz com que antes eu pensasse assim e agora eu pense de tal maneira, né? É essa flexibilização, né, essa flexibilidade do pensamento, baseada na emoção e na lógica e nas experiências prévias que eu tenho. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, peço que se inscreva no canal e deixe sugestão de temas para os próximos vídeos, se você puder deixar. Eu gostaria muito que deixasse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.